Queridos filhos e filhas, que maravilha, estamos no Fé em Debate de hoje. E o Fé em Debate, nós iremos tratar sobre o assunto da oração. Eu quero me sentir, pelo menos em paz, com este tema, de ter trabalhado os aspectos mais importantes sobre a oração. E o que eu quero falar hoje é sobre as expressões de oração. Como rezar? Você não sei se dá conta de que a gente acha que rezar é só pedir, pedir, pedir. Falando sério, tem gente que só lembra de Deus quando a água chega no pescoço. Tem gente que só volta para Deus pela dor. Precisa passar por um diagnóstico de câncer, precisa sofrer um acidente, precisa passar por uma provação profunda. Aí lembra de Deus. Eu sempre falo, acende vela, faz promessa para tanto santo que depois não sabe para quem cumprir. Isso não é uma vida de oração saudável. Como rezar, Padre? Quais são os modelos de oração? Primeiro, um modelo de oração é, sem dúvida, a oração vocal. O que é uma oração vocal? Deus fala ao ser humano através de palavra. E é, sem dúvida, por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce. Veja, mais do que palavras, o importante é a intenção, o peso da palavra, mas escute o que diz São João Crisóstomo sobre oração. Para que nossa oração seja ouvida, depende não só da quantidade de palavras, mas do fervor de nossas almas. Escutou? São João Crisóstomo. Para que nossas orações sejam ouvidas, depende não da quantidade das palavras, mas do fervor de nossas almas. Mas a oração vocal é indispensável para a vida cristã. Tanto que Jesus ensina uma oração vocal, o Pai Nosso. Jesus também rezou as orações litúrgicas da sinagoga. Os evangelhos falam isso. Jesus elevando a voz, quando diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, oração vocal. No Getsêmani, Pai, afasta de mim este cálice. Essa necessidade de associar os sentidos à oração interior. O nosso corpo fala. E eu faço questão de bater nessa tecla. Ajoelhar-se é curvar-se diante de Deus. Colocar-se no papel, não de menosprezo, mas eu sou criatura diante do Criador, de pé, prontidão, de mãos elevadas, intercessão. O corpo e espírito têm que rezar. É que preciso que todo o nosso ser reze. Filhos e filhas, não podemos desprezar a oração vocal. A oração se torna interior na medida em que tomamos consciência daquele com quem falamos. Então a oração vocal é válida, Padre, sem dúvida. É uma primeira forma de oração. Como as pessoas, Padre, Marcos, lá de Iretama, me faz essa pergunta. Como as pessoas rezavam antes de Jesus Cristo vir ao mundo? Marcos. As pessoas
A fé em Deus onipotente, essa fé monoteísta, ela foi, na verdade, tem como patriarca Abraão. Então as pessoas rezavam direto a Deus. A oração, ela faz parte de todos os povos. Mesmo os povos que não acreditam em um só Deus, que tem outros deuses, a oração existia. Mas na nossa fé em Deus Pai Onipotente, que vem de Abraão, os Salmos é antes de Jesus. Eles rezavam através dos Salmos. Então rezavam a Javé, Yahvé. Com a encarnação em Jesus Cristo, nós, inclusive, se você observar como eu faço nos Salmos, temos que rezar o Salmo numa perspectiva cristológica, a partir de Cristo. Mas os Salmos antecedem a Jesus. Segunda forma de oração, expressão de oração, é a meditação. Mas primeiro eu vou atender a Luzia e depois eu volto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, que satisfação em falar com o senhor. Padre. Prazer todo meu. Você fala de onde? Eu falo de Londrina. Eu ouço todo dia, né? A experiência de Deus, o Fé em Debate, o Terço da Misericórdia, eu acompanho todo. Opa, que maravilha. Pois não, Luzia. Então, padre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu queria saber se a minha forma de orar é o certo. Porque eu contemplo o terço, né? Rezo o terço. Entendo. E depois eu faço um pedido. Às vezes as pessoas me pedem muita oração, então eu faço pedido por aquela pessoa, né? Depois do terço, eu rezo o terço entregando em favor daquele pedido, daquela oração que a pessoa fez para mim, orar por ela. Então, não sei, padre, isso é o certo? Eu estou fazendo certo esse modo de orar? Está. Deixa eu explicar. Se você tem o terço na mão, você sabe que quando chega no Pai Nosso, a gente fala: por este mistério contemplamos, por exemplo, a assunção a ascensão do Senhor, não é? Isso. Então, qual que é o sentido dessa contemplação? É para colocar no horizonte da nossa oração uma imagem. Quando eu falo imagem, não é imagem gesso, é um texto, uma mensagem, algo da economia da salvação, do processo da salvação. Um fato importante na vida de Jesus. Vamos traduzir em miúdos. Então, por exemplo, Jesus nas bodas de Caná, que agora entrou o novo terço, que inclusive acho importante colocar os novos mistérios. Então, quando você reza as 10 Ave Marias, você contempla aquela situação das bodas de Caná, o milagre que Jesus fez e o milagre que Deus pode fazer na nossa vida enquanto a gente reza. Então, você pode rezar o terço todo na intenção de uma pessoa, como você pode, a cada dezena, oferecer para alguém diferente. Entendeu? Você não precisa deixar as intenções para o final do terço, como, não, vou rezar o terço inteiro e depois eu faço as orações complementares. Não. Você pode, primeiro, na primeira dezena, oferecer por alguém. A segunda dezena, oferecer para outra pessoa. A terceira, por outra causa. Entendeu, Luzia? É igual eu faço, padre. É assim que eu faço também. Eu ofereço que nem meu filho, estou fazendo muitas novenas pela conversão dele, né? É assim que eu faço também. Na primeira dezena a Santa Mônica, pedindo pela intercessão por ele. Isso. Na outra dezena eu peço por uma outra pessoa que me pediu oração. Aí o último é para mim. Tá bom, tá certo, é assim mesmo. Por mim também, porque também se eu não estiver fortalecida, como que eu vou orar por outra pessoa? É verdade, né, ninguém dá aquilo que não tem, tá certo? Não, pode fazer, tá certíssima a forma de você rezar. Muito obrigada. Um grande abraço, querida. Filhos e filhas, o segundo modelo é a meditação. E como é importante meditação. Porque meditação é uma procura. Procura do quê? Daquela pergunta que nunca esqueça: Senhor, o que queres que eu faça? Meditar é importante. Primeiro, por que e como? Você lembra da parábola do semeador? Que a semente foi lançada, mas uma cresceu, uma não deu tempo, outra caiu nos espinhos.
Pois bem, a meditação é o processo que leva a assimilar a palavra no coração. A não meditação corresponde aos 3 primeiros estágios da parábola do semeador. Sem raiz, à beira do caminho, em meio aos espinhos. A meditação é o solo fecundo, a terra boa. Os grandes místicos incentivaram muito a meditação, mas se medita a partir de alguma coisa. Uma delas, a Bíblia. Segundo, se medita a partir dos textos litúrgicos. Às vezes você vai na missa levar o folheto para casa. Você pode meditar por uma imagem. As imagens estão para a meditação. Se deparar, por exemplo, você entra numa igreja, você vê aquele Cristo no tronco, aquele Cristo sofredor. Por exemplo, o crucifixo, ele é para meditação. A via sacra é para meditação. Quando você se depara diante de uma via sacra, você não medita? A meditação também tem que ser a partir da vida. Olha, acredite, pelo menos 5 a 10 minutos por dia, se a pessoa meditasse, ela não falaria tanta besteira, não faria tantas coisas erradas. Por isso que a igreja sugere no final do dia, na hora da oração da noite, sugere o ato penitencial, sugere o exame de consciência. Existe a oração mental? Existe. Como é que é a oração mental, padre? Falarei depois. Seja bem-vinda. Ai, que maravilha falar com o senhor, padre. É uma bênção. Prazer todo meu. Você fala de Juazeiro? Juazeiro do Norte, Ceará. Onde você... Qual a sua pergunta? Padre, é porque eu estou passando por um momento muito difícil. Meu esposo está doente, está com esclerose múltipla. E eu passo o dia inteiro cuidando dele. Quando é à noite, eu não fico cansada para fazer oração. Aí sempre que acabo dormindo. E eu, como cristão, né, a gente fica com aquela preocupação. Meu Deus, eu acho que eu estou fugindo do Senhor. Eu não estou rezando, não estou me aprofundando na tua palavra. Assim, eu fico com aquela culpa dentro de mim. Não, isso a culpa não é de Deus. Filha, o que eu queria dizer é, faça desse cuidado dele uma oração. Sim. Faça desse, por exemplo, você lida o dia inteiro com ele, não é? É, padre. Então, cada movimento teu, coloque paciência, amor, zelo, faça por nosso Senhor. É aí que está. Nós temos uma visão de oração que é, eu acredito que também seja, como eu disse, meditar os mistérios de Cristo na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, meditar o rosário que nós achamos que é mariano, mas o rosário é mariano, mas é cristológico, é Jesus Cristo. E, por exemplo, no teu caso, a hora que você vai virar ele na cama, faça por amor a Jesus. Diga, Senhor, é o que eu faço, faça desse cuidar uma mortificação, uma entrega do sofrimento. Isso, gente, você não tem noção como essa oração agrada aos céus. Mais do que a oração que à noite você não consegue recitar a fórmula. No teu caso, a fórmula já está substituída pela ação. E eu gostaria de abordar agora sobre a oração mental. O que é oração mental? Santa Teresa responde: a oração mental, a meu ver, é apenas um comércio íntimo de amizade, em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. A oração mental é um voltar-se para Deus, um olhar fixo para Deus.
Existem alguns pontos que são importantes a serem levados na oração. Primeiro, escolher o tempo da duração da oração. Eu repito, determinar previamente o tempo. Eu vou rezar 10 minutos e cumprir. Ué, padre, por quê? Aqui me vem aquele texto de Santo Inácio. Hoje você se propõe 5 e o diabo te faz rezar 4. Amanhã te faz rezar 3. Depois 2, depois nada. Estabelecer tempo. Ser firme, determinado. Nem sempre se pode meditar, mas sempre se pode estar em oração. Entrar em oração é algo como que recolher, reunir, estar na presença de Deus. A oração mental é uma expressão mais simples da prece. Um dom, uma graça. A oração mental é um tempo forte de prece. Como dizia São Curadars, é um olhar fito em Jesus. Eu olho para ele, ele olha para mim. É o Zé da parábola. A oração é escuta da palavra de Deus, longe de ser passiva. É uma atitude de obediência, de fé. A oração é silêncio. Sem o silêncio, é impossível ir silêncio exterior e interior. A oração é uma união a Jesus Cristo. Eu quero dizer algo que muitas pessoas não entendem, que a oração é um combate. E nós devemos enfrentar aquilo que aparentemente na oração parece um fracasso. Desânimo, aridez, tristeza, decepção, porque achamos não ser atendidos segundo a nossa vontade, ressentimento do nosso orgulho. Devemos rezar sempre, mesmo que seja para superar esses obstáculos através da humildade, confiança e perseverança. Falarei depois sobre as dificuldades na oração. Perguntas que chegaram e vou responder. Quebrante e coalho virado infantil que os idosos falam existe? Ô gente, agora aqui eu vou pedir ajuda de vocês, viu? Quebrante, eu entendo. Alguns, tem até a quebranteira, né? Uma planta. Mas coalho virado eu não sei não. Então se alguém souber o que é coalho virado, pode até entrar no ar agora, liga aqui e me ajuda a entender o que é coalho virado. Eu gosto dessas coisas, gosto de aprender essas coisas dos antigos, que eu não sei o que é não, aí depois eu posso explicar, tá? Se alguém souber o que é coalho virado que os antigos falavam na infância, bom gente, a gente vai aprendendo tanta coisa. Essa semana aprendi da morte súbita de criança, eu não sabia, verdade, eu não sabia. Aqui me disseram que é o mal do berço, né? Que uma criança, por não saber, a razão ninguém sabe, mas pode morrer até 2 anos no berço. Interessante, a gente vai aprendendo, gosto de aprender essas coisas. Margarete, seja bem-vinda. Você sabe o que é coalho virado? Sei não, padre. Engraçado, né? Tem coisa... É engraçado. Tá, você fala de onde? De Pesqueira, Pernambuco. Pernambuco. Não é? Vai lá, Margarete, qual a sua partilha ou pergunta? Ô, padre, é porque assim, há 5 anos eu perdi 3 irmãos num acidente de carro. Tá. Aí eu perdi minha fé. Aí eu queria saber, assim, através da oração, qual seria a oração para que minha fé volte. E eu vou ter que perguntar. Por que você diz perdi a fé? O que te revoltou? Por conta desse acidente, assim, por que isso aconteceu com meus irmãos? 3 morreram num dia só. Tá. Você atribui... Veja bem, Margarete, você acha que Deus é culpado disso? Pode ser sincero, não tenha receio.
fiquei sem saber o que pensar. Eu fiquei descrente, um tempo sem rezar, não sei. Procurei muitas perguntas, mas sem resposta. Tá. Filha, quando uma perda é grande, existe um processo de, primeiro, choque. Uhum. Segundo, revolta. É. Terceiro, aceitação. Quarto, restauração. Isso vale para uma perda, isso vale também para um processo de quando alguém enfrenta um câncer. Descobre que está com câncer, descobre que está no final da vida, está desenganado dos médicos. Eu volto a dizer, primeiro, é o susto, o impacto. Segundo, a revolta, a negação. Terceiro, a aceitação. Quarto, que é a renovação. O que aconteceu com você é questão onde que você coloca a causa do acidente. Por que Deus deixou acontecer? Eu tenho certeza e te garanto, Deus não queria isso, Margarete. E por que Deus não agiu, padre? Porque Deus deu uma coisinha para o ser humano chamado, que nós achamos que foi um presente, mas para nós foi um verdadeiro problema, porque nós não sabemos lidar, chama-se livre-arbítrio. E aqui não estou falando que é causa do teu irmão, mas existe muitas agravantes e muitas atenuantes. O outro motorista, a circunstância, o tema. Eu sei que eles estavam em farra mesmo. Então, Margarete, não culpe a Deus uma culpa, não atribua a Ele uma culpa que Ele não tem. É porque acho triste, né, pai? Praticamente a família acabou, só ficou eu e meu irmão. Faz 6 meses também que minha mãe faleceu. Não, você está vivendo momentos de perda. Mas olha, você já está num processo de superação. Não atribua a Deus uma culpa que Ele não tem. Que Deus abençoe, Margarete. A tua fé vai reavivar. Você vai sentir isso. Outra sugestão, leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó. Escute o que o padre está dizendo. Você tem na Bíblia. De Tanquinho, de Mato Grosso e Bom Despacho, nos mandou. Quarta virada é quando vira o estômago da criança por uma queda ou um susto muito grande. Então responde, claro, existe. Inclusive, hoje a pediatria não consegue explicar algumas coisas com a criança. Então, existe sim, viu? Os idosos, os mais antigos, tinham uma sabedoria. Tanto que não sei se você já se deu conta, eu já me dei conta disso. Existiam uns remedinhos que os antigos davam, gente, faziam um efeito tão bom. Hoje, se não encontra na farmácia, não é porque eles não são eficazes, não. É porque eles são baratos. Você vai lá, é R$1, R$1,90. Para eles não dá lucro. Mas os antigos tinham uma sabedoria. Olha, valorize a sabedoria que vem de pai para filho, de filho para pai. Padre Reginaldo, a sua bênção, Deus nos proteja, nos ilumine sempre. Amém, querida. Você fala de onde? Eu falo de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Estou muito feliz. A primeira vez que eu tentei, Nossa Senhora me abençoou e eu consegui. Louvado seja Deus. E eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor. Por favor. Eu tenho dúvidas, assim, se é válido as minhas orações. Na hora que vou me deitar e na hora que eu levanto, eu tenho o costume de fazer as minhas orações andando pela casa. Eu pensei, será que vale? Claro que vale. Vale, né? Vale. É importante, Maria, é importante a gente ter um lugarzinho sagrado. O que é isso? Na tua casa, ter o seu altarzinho onde você se sente que você pode rezar melhor. Uhum. Mas qualquer oração, não importa o local, andando, carpindo, varrendo, a oração tem valor. Uhum. Tá certo? Certo. Que Deus abençoe, querida. Você ia falar alguma coisa? Eu quero agradecer muito a Deus e Nossa Senhora por o Senhor existir e também agradecer a Deus pelo nosso padre aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Como é que é o nome do padre ali? Padre Reinaldo e Padre Luiz Carlos. Um abraço ao Padre Reinaldo e Padre Dom Luiz Carlos. Redovino. Sem dúvida. Que Nossa Senhora abençoe e Divino Espírito Santo nos ilumine muito para cada vez mais poder fazer essa obra divina que é evangelizar as pessoas. Tá bom, Maria Zeni, muito obrigado. Filhos e filhas, atenção.
As maiores dificuldades na oração, uma delas é a distração, que pode referir-se a palavras, pensamentos, preocupações. A distração revela aquilo de que estamos amarrados. Olha que interessante. Que toma nossa consciência e nos afasta do Senhor. Daí é importante a vigilância, a sobriedade do coração. Outra dificuldade, eu tenho falado isso com certa frequência, e a maioria passa, inclusive eu, muitas vezes, a aridez. É outra dificuldade que é quando nós somos privados do gosto, do pensamento, de lembranças, de sentimentos espirituais. Essa aridez Jesus viveu. Jesus viveu quando no Getsêmani sofreu, e está muito expresso em João 12, 24, se o grão de trigo não cair na terra, não produzirá fruto. Nas tentações da oração, sem dúvida existem duas grandes tentações. Uma, a falta de fé. Quando começamos a orar, mil trabalhos, cuidados, tudo achamos urgente e não priorizamos a oração. A falta de fé que nos impede de acreditar naquilo. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Mas existe uma outra tentação que é muito séria. Assídia. Que é assídia? Que é o relaxamento da ascese, a diminuição da vigilância, a negligência do coração. Mateus 26, 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quanto mais alto se sobe, maior é a queda. O desânimo doloroso é a inversão da presunção. Quem é humilde não se surpreende com a miséria. Passe então a ter confiança e perseverar na constância. Cuidemos da assídia. Depressão devido ao relaxamento, à vigilância e relaxamento da ascese. Negligência na oração. Mas veio perguntas, como a Janaína de Umuarama: quando minha oração não é atendida, como saber que está errado? Janaína de Umuarama, eu vou te citar alguns textos. Tiago 4,4. Se pedimos com o coração dividido, Deus não pode nos ouvir, porque deseja nosso bem para a nossa vida. Ou julgais que Deus atende mesmo estando errado. Vou te dizer outro texto. Romanos capítulo 8, versículo 26. Não sabemos o que pedimos e o que nos convém. Mas tem um texto, Janaína, de Santo Agostinho, que é maravilhoso. Quer escutar? Sacristão, toca o sino aí, vai. Olha o que diz Santo Agostinho, Janaína. Não te aflijas, se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pede, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior, pela tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Ele quer que nosso desejo seja provado pela oração. Dessa forma, Ele nos prepara para recebermos aquilo que Ele está disposto a nos dar. Não te aflijas,
se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pede. Santo Agostinho. Padre, eu não consigo me concentrar, a Tassiane de Juazeiro, e nem ter fé na oração. Por que isso acontece? Você deve ser uma pessoa ansiosa, Tassiana. Você precisa criar hábitos, por exemplo. Vá à igreja não no horário de missa. É um exercício. Na hora que não tem ninguém. Na hora que não tem barulho, não tem gente tocando música, não tem ninguém rezando, cantando, vá lá. Você é lá em Juazeiro, vá lá no Mosteiro das Irmãs. Entra na igreja e fica lá 5 minutos. Não aguento para 2. Hoje 2, amanhã 3, depois 4. Treine a sua concentração. É uma questão de treinamento. Ninguém consegue tocar bem o violão se não exercita. Ninguém consegue ser bom para digitar se não aprende. Antes se fazia datilografia. Hoje faz computação, digitação. Tem que treinar. Então, respondendo para você, se propõe alguns minutos. Hoje 2, amanhã 3, semana que vem 5. Você vai ver que você vai conseguir meditar sim. A Nerci de Belo Horizonte fez a pergunta: Padre, no dia que meu filho matou a namorada e suicidou, eu estava consagrando ele a Nossa Senhora, às 21 horas, e justo nesse momento, ele estava atirando na namorada dele. Não culpa a Deus, mas e as minhas orações, Nerci? Eu lhe garanto que as suas orações valeram. E se a sua consagração foi a Nossa Senhora, aquela oração que você fez, Nossa Senhora foi advogada na passagem desta vida para outra. Não competia, não... Se a vontade dele era, e eu acredito, não parta desse princípio, se matou vai para o inferno. Porque o momento de desequilíbrio, Deus é capaz de saber. Nós não. Mas Deus é misericordioso. Depois veio a Simone. Padre, durante todo o dia costumo falar com Deus, lá de Maringá, contemplando as coisas boas que Ele nos dá e agradecendo, minha família, natureza. Gosto muito de também rezar os salmos, porque me sinto muito bem. Estou certo em continuar rezando assim? Sim, Simone, de Maringá, está certo. Porém, é necessário que você, além do dia todo em oração com Deus, porque isso é bíblico, passar dia e noite na lei do Senhor, meditar dia e noite, tenha uma escola de oração, uma disciplina de oração. E a palavra de Deus, a leitura contínua, ela é importantíssima nesse sentido. Adriana de Ponta Grossa: Padre Reginaldo, gostaria de tirar uma dúvida. Padre da minha igreja, numa das suas homilias, disse que a oração não muda a realidade. Gostaria de saber a respeito disso, pois isso não sai da minha cabeça. Filha, eu esclareço sim. Isso é uma matéria interessantíssima. A oração pode mudar a realidade, sem dúvida. Claro que aqui existe uma questão teológica, predestinação, predeterminação. Mas a oração pode mudar a realidade, porque muda a pessoa. Mudou a pessoa, muda a realidade. Com certeza. Se não, que razão teríamos para rezar? Filhos e filhas, de Paranavaí, a Zenaide Travaim, gostaria de pedir uma ajuda com o seguinte assunto. Tenho uma oração que devo fazer durante toda a minha vida, ofício de Nossa Senhora. Com isso perco meu sono, fico acordado até meia-noite, para poder rezar o ofício com medo de durante o dia esquecer e ficar sem rezar. Zenaide. Aqui vocês, veja, você deve ter feito um voto, um propósito, alguma coisa. Alguma coisa está descompensada na tua vida. Você fica até meia-noite, para depois no outro dia ficar sonolenta, desatenta e às vezes irritada com as pessoas, não justifica. Procure um sacerdote e se o ofício for muito comprido, eu não sei que ofício se trata, peça para reduzir.
Agora, se for ofício comum, sacrifique outro horário do dia. Mas medo, filha, medo não ajuda. A Dulce de Fortaleza, qual a melhor forma de rezar, Dulce? Dulce, a melhor forma de rezar é aquela que você se sente em profunda comunhão com Deus. Entendeu? Aquela que de fato você se sente em diálogo amoroso com Deus. Por quê? Eu termino com 2 conceitos maravilhosos de quem foram mestres na oração. Para mim, a oração é o impulso do coração. Um simples olhar dirigido para o céu, um grito de agradecimento e de amor. Tanto no meio do sofrimento, como no meio da alegria. Em uma palavra, é algo grande, algo sobrenatural, que me dilata a alma e me une a Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus. Algo que me dilata a alma e me une a Jesus. Então, qual a melhor oração? Aquela que te dilata a alma e te une a Jesus. Filhos e filhas, espero ter ajudado. Se eu não pude responder todas as perguntas, me desculpem. Espero ter ajudado a responder aquelas que estavam ao meu alcance. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Amém.